Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos. No Gênesis, a Sagrada Escritura nos diz que quando Deus criou o homem e a mulher, que Ele criou a mulher para ser um auxílio para o homem. Não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer um auxílio para ele. E essa é a visão que Deus tem da mulher. E para Deus, a mulher deve ser um auxílio para o esposo dela. E o demônio, ao contrário, ele é inimigo do gênero humano. O demônio, ele tem outra ideia, né? Outros planos. Ele quer fazer com que a mulher não seja um auxílio para o homem, mas que ela seja uma armadilha para o homem. E a gente nunca deve perder de vista essa visão que Deus tem das coisas, de que desde que o homem foi criado, desde o primeiro dia, existe uma guerra entre o gênero humano e o demônio, uma guerra entre os filhos de Deus e os filhos do demônio, né, os filhos da serpente, porque o demônio vai angariando pessoas, né, ao longo da história, e elas se combatem. Né? E essa guerra tem algumas particularidades. Geralmente nos combates, são os homens que vão na linha de frente, né, são eles que recebem as balas, e as mulheres ficam em casa combatendo, mas em casa, né, no coração delas, apreensivas lá e rezando pelos maridos que estão na linha de frente. Né? Mas quando se trata desse combate que existe na história do gênero humano, entre o gênero humano e o demônio, é a mulher que fica no fronte. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus é muito claro. A gente sabe que essa profecia, essa sentença, essa declaração de inimizade se realiza perfeitamente em Nossa Senhora. Mas Deus, ele tem uma visão bem ampla das coisas, né? E o demônio sabe muito bem que há uma luta especial entre ele e a mulher. Então é necessário compreender que nesse combate ao longo da história, são as mulheres que estão no centro desse combate. A inimizade é entre o demônio e a mulher. E por meio dela, contra o gênero humano. Né? E as duas lutas grandes atuais hoje em dia, mas são contra o sacerdócio e contra a família. Né? Contra o sacerdócio é uma briga mais intelectual. E com isso eu quero dizer que o demônio se esforça para destruir nos padres a vida de oração. Porque a oração é uma elevação da alma para Deus. E a alma, né, ela se eleva primeiro a Deus pela inteligência. Então o demônio tenta destruir enormemente nos padres a vida intelectual, a vida de oração. E assim as pessoas ficam sem pais sobrenaturais, sem chefes espirituais, e elas se condenam. Né? As pessoas ficam sem chefes sobrenaturais, elas se condenam. Agora, com relação à família, né, o demônio ele busca, sobretudo, dar a impressão de ser vitorioso e de que não vale a pena combater. Ele tenta desanimar as pessoas. Né? E Deus quer que a mulher seja um auxílio para o homem, né? E ser um auxílio quer dizer que ela faz um trabalho de amor e de misericórdia. Vou mostrar em que sentido isso daí, né? Porque ajudar uma pessoa que se ama nas suas fraquezas, nas suas perfeições, fazendo com que elas sejam usadas, que elas sejam maiores, né? É uma das coisas mais elevadas que existe. E a mulher, então, quando ela ajuda o homem, para que ele possa ser o que ele é, e melhor ainda, né? O que ele deve ser, é uma pessoa capaz de assumir responsabilidades, com uma família nas costas. Ele deve ser capaz de sustentar e proteger a casa, de assumir responsabilidades no nível familiar, no nível do trabalho, no nível político. Né? É a esposa que ajuda. Né? É ela que é um auxílio para ele nessas questões. Né? E o demônio busca muito libertar a mulher. E quando o homem vê então que ele não tem mais apoio, e que ele não tem mais ajuda, que ele percebe isso daí. Né? Então ele vê que ele não é mais amado, que ele não tem mais um auxílio, e ele se torna um tirano. Porque ele vê que ele não tem apoio,
ele começa a pesar a mão para poder governar. Isso destrói as famílias, viu? Isso faz muito mal para as famílias. Porque se por um lado os pais é que governam as casas, por outro lado, a relação entre o marido e a esposa é uma relação de amizade. A relação entre os pais e os filhos é uma relação de autoridade, de causa e de efeito, né, de pais e de filhos, mas de amizade. Né? Os homens têm uma alma, né, eles devem formar a casa deles para dar o culto devido a Deus. Essa é a finalidade de uma casa. E a cooperação que a mulher então dá para o marido, né, é algo muito, eu vou dizer mais do que importante, é algo profundo. É uma coisa que é muito grande, muito profunda. E a grande tentação atualmente é fazer com que as mulheres esqueçam isso daí. A profundidade da responsabilidade que elas têm auxiliando a casa, auxiliando os homens. Que elas esqueçam a profundidade do auxílio que elas devem dar. Que elas esqueçam o combate que existe desde a origem do mundo e que vai durar até o fim do mundo. E quando uma mulher esquece isso daí, e ela então busca se libertar, né? A mulher se destrói muito mais rapidamente que o homem. Né? E eu vou explicar por quê. As mulheres se degradam muito mais do que os homens quando elas se libertam. Né? Por quê? Porque a gente vê, isso é muito notório. Só quem já pegou caso assim para saber. Mas também, mesmo que você não tenha que tratar de um caso assim, basta ver. Né? Não é impossível, mas é muito difícil tentar recuperar uma mulher que foi machucada na capacidade que ela tem de amar o marido, os filhos. Né? E porque é por meio dessa capacidade que ela ajuda o homem. Essa perda de capacidade de amar é que faz com que certas personalidades, né, umas mais, outras menos, mas se vê, acabem se desagregando. Né? Elas são pessoas que acabam partindo para uma outra via, mas bem complicada. Né? É incrível ver o que acontece, por exemplo, na vida de uma moça, né? Porque por ela ser um ser humano, né, ela é feita para amar. O ser humano é feito para amar. Amar a Deus, né? Amar a Deus no próximo. É para isso que o ser humano é feito. E com isso se salvar. Né? E como as moças, as mulheres mesmo, têm uma inteligência mais inclinada, que funciona mais por meio do amor, quando isso é machucado nelas, né, elas se degradam muito mais no comportamento, no modo de ver as coisas, etc. Né, quando o amor é machucado nelas. Né, e elas acabam então enveredando por outros caminhos, mas sobretudo quando as moças ou as mulheres se deixam atingir pela propaganda. Isso vai ficar claro daqui a pouco também. Então, elas têm uma inteligência que é mais exigente com relação a amar do que os homens. Né? E quando a noção correta de amor é perdida, quando ela já não parte do amor para ajudar o marido, os filhos, etc., ela se afunda muito facilmente, mas muito mais facilmente e muito mais rapidamente do que os homens. Os homens são mais lógicos, as mulheres também são lógicas, mas tem poucas considerações de relações pessoais, de afetos, essas coisas nos homens do que nas mulheres. Elas têm inteligência, imagina, mas funciona mais pelo amor do que os homens. Aqui teria até uns casos engraçados para contar de modo como marido e mulher encaram a mesma coisa, né? Mas não dá tempo aqui, mas quando o amor é machucado numa esposa, numa mulher, numa moça, né, a capacidade dela ver as coisas com a inteligência dela fica radicalmente torcida. Radicalmente quer dizer na raiz, né, profundamente torcida. Né. E por isso que muitos autores, né, que têm bastante conhecimento de vida matrimonial, vida espiritual também, comparam as mulheres a uma fonte de um rio. Né. Como a gente deve cuidar bem das fontes. Né. As fontes elas são sempre um pouco retiradas, um pouco escondidas, não aparecem muito. E quando ficam sujas, é um problema.
né? Se a fonte fica suja, a fonte ela fica recolhida, não aparece muito, mas se ela fica suja, é uma desgraça. Né? E, padre, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer o seguinte, né? Vou dar um princípio de ação, né? Que ao invés de ser no final, vai ser agora. São 3 coisas só, né? Para as moças, né? Isso aqui é para ajudar no casamento, antes, durante, né? Sejam simples. Sejam simples. Né? Ser simples não é sinônimo de ser inútil, de ser banal, de não ter qualidades. Longe disso. Né? Deus é simples, Deus não tem matéria nem alma, Deus não tem partes, Deus ele é simplicíssimo, e entretanto, dá para falar sobre Deus a eternidade inteira. Tantas qualidades Deus tem. O fogo também, um exemplo um pouco mais acessível para a gente. Não dá para cortar uma chama em 2, não dá para dizer o fogo tem tal parte, ou aqui dá para distinguir tal ou tal parte do fogo. Ele é um fogo, é uma coisa única, não é dividido em partes. Né? E entretanto, em quantas coisas o fogo ajuda o homem? Ele ajuda a cozinhar. E quando eu digo cozinhar, é tudo que é possível cozinhar, o fogo ajuda. Quanta capacidade numa coisa simples, né? Que é o fogo. Ele ajuda na indústria com quantas milhares, centenas de milhares de coisas. O fogo, que é uma coisa simples, ele é capaz de ajudar o homem a fazer. Né? Ele purifica os metais, né? Ele solda as coisas, ele esteriliza objetos, etc. Né? O fogo é simplicíssimo e como ele é útil ao ser humano. E o que seria do ser humano sem fogo? Né? E também, então, um conselho para as moças: sejam simples, não sejam complicadas. Né? Padre, o que é ser complicado? Né? Não tenham malícia, duplicidade, dizer as coisas pela metade para o marido de vocês, serem falsas, intenções camufladas, né? Então, a esposa que faz alguma coisa, depois gasta um dinheiro, porque está cheio de minhoca na cabeça com relação ao que o marido autorizaria ela ou não, e depois diz, eu gastei aqui em tal lugar, é tudo mentira. Né? Isso é uma catástrofe no casamento. Né? Sejam simples, né? Sejam uma ajuda para a família de vocês, para o esposo de vocês, né? Não sejam uma armadilha para eles. Né? Ser simples não é ser inútil. Né? O fogo é simples e, entretanto, ele é capaz de fazer centenas de milhares de coisas, né? Sem ele ser complicado. Né? Depois, não vou entrar numa explicação longa aqui, mas apesar da a gente se ilude muito, sobretudo pela falta de estudo, mas as ideologias modernas, todas complicadas como elas são a inspiradora do modo de vida atual no qual a gente está inserido. E é uma desgraça que a gente não veja como são essas ideologias e as consequências práticas delas na nossa vida. Né? Mas aqui basta saber de uma coisa: nenhuma ideologia moderna tem o amor como aquilo que ocupa o primeiro lugar. Nenhuma ideologia moderna leva em consideração o amor por Deus e o amor pelo próximo. Isso é assim, para quem estuda as ideologias modernas, é uma coisa escandalosa. É visível isso aí. E daí, sem a gente precisar pensar muito, se compreende muito bem que todas as ideologias modernas machucam, em primeiro lugar, e de modo muito maior, as mulheres. O marxismo, a primeira pessoa que ele faz mal são as mulheres. O niilismo, a primeira pessoa que eles faz mal são as mulheres. A filosofia pós-moderna, né, a primeira pessoa que sofre são as mulheres. Né? E a mulher, quando ela... Isso é notório também, quando ela não se deixa massacrar pela propaganda, né, quando ela não se submete à propaganda massacrante da mídia, ela valoriza extremamente a intimidade dela. O pudor
naturalmente representa muito para uma mulher, mais do que para o homem. E quando uma moça perdeu a noção e o senso de pudor, né, e quando ela coloca mais peso, não por se destacar pelo que ela é e pela presença dela, mas pelos acessórios, isso é um sinal de que ela foi muito atingida pela propaganda. E sendo atingida pela propaganda, que ela foi muito atingida pelas ideologias modernas. Ora, isso é muito preocupante porque, como eu disse, as ideologias modernas não têm lugar para o amor. Então, se uma moça foi atingida pelas ideologias modernas, né, isso quer dizer, né, isso é extremamente preocupante, porque quer dizer que no coração dela, na alma dela, ela já não tem lugar para um amor de verdade. Dá para corrigir, mas é difícil. Dá para corrigir. E a família dela vai pagar caro por isso. Ela foi atingida pelas ideologias modernas. Né? O sinal disso é perder o pudor dela. Isso a gente vê aos montes. Né? E isso quer dizer que ela não ama mais, porque as ideologias modernas não têm espaço para o amor. Né? Isso é um problema enorme. Ela vai dar problema para a família dela. E finalmente, né, ligado a isso aí que a gente acaba de dizer, é muito importante que as moças saibam o quanto é desagradável para os homens. Isso é uma mãe de família que me dizia. Né? Uma mulher que perdeu esse recolhimento e esse pudor que é natural às mulheres. E quando ela chama a atenção, não pelo que ela é, mas mais pelos enfeites. Né? É muito importante, que as moças compreendam, né, que... Já falei como uma pessoa casada que me disse isso uma vez. Né? Os homens não gostam de uma mulher que fica atraindo os olhares de fora. Isso é meio óbvio. Isso é óbvio. Né? Mas às vezes a inclinação natural que as mulheres têm de chamar a atenção acaba perturbando a inteligência delas e elas acabam não se dando muito conta disso. Por causa do movimento, sabe? E do mesmo modo que uma mulher espera encontrar no matrimônio um homem de verdade, que governe, que a proteja, que cuide da casa, porque ninguém gosta de ser mal governado. Do mesmo jeito, os homens eles esperam encontrar na esposa uma mulher de verdade. Uma pessoa que vai ser um apoio para ele, e é um apoio que ele não encontra nos amigos, em outros homens, que ele espera de uma mulher. E para as moças, né, é importante saber que a missão de vocês, né, vai ser a de exigir com toda a delicadeza que uma mulher tem, a perfeição do marido de vocês. É por isso que a mulher é um auxílio para o homem. Vocês com toda a delicadeza vão exigir do marido de vocês que eles sejam perfeitos. E vocês vão fazer isso sem precisar gritar, sem precisar ficar argumentando e falando durante horas, etc. Porque quando eles forem se aproximar de vocês para expor alguma coisa, para tomar alguma decisão e dividir algum problema, etc., alguma decisão, eles vão ficar prestando atenção no rosto de vocês. E eles vão ver se no olhar de vocês estão aprovando o que eles estão fazendo ou estão desaprovando. Né? Se vocês estão dando um sorriso que está corroborando o que eles estão fazendo, ou se tem um leve gesto de desagrado. E eles vão se controlando. E você vai formando o marido de você. Como o seu marido também vai te ajudar a se formar. Né? E é isso que eles esperam, um apoio assim. Né? Alguém que os oriente também. Né? Que os aprove ou os reprove. Né? Para ver se eles estão fazendo algo razoável ou não. E no fim das contas, também é desse jeito que as mulheres ajudam e são um auxílio para o homem. Né? Contanto que elas tenham convicção, contanto que elas tenham uma inteligência que, não tendo sido massacrada pela propaganda moderna, né, vê aquela coisa que é um bem e que agrada a